Você já se perguntou por que acorda todas as manhãs? Já se pegou em um momento de reflexão, tentando entender o verdadeiro sentido da sua existência? Para muitos, a vida pode parecer uma série de dias repetitivos, sem uma direção clara. Mas e se eu te dissesse que existe algo capaz de transformar completamente a forma como você vê o mundo e a si mesmo? Algo que pode te dar um motivo para levantar da cama com entusiasmo e enfrentar cada dia com determinação. Esse algo é o propósito. O propósito não é apenas uma palavra bonita, é uma força poderosa que nos guia, nos motiva e nos dá sentido. Ter um propósito na vida é como ter uma estrela guia que ilumina o caminho, mesmo nas noites mais escuras. Hoje, vamos embarcar em uma jornada profunda e reveladora sobre a importância de ter um propósito. Vamos explorar como encontrar essa força interior pode mudar não só a sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Prepare-se para descobrir o segredo que está por trás das histórias das pessoas mais realizadas e inspiradoras do mundo. Então, se você está pronto para transformar sua vida e descobrir o verdadeiro significado de sua existência, fique comigo até o final deste vídeo. Porque hoje você pode encontrar a chave para abrir as portas de uma vida plena e significativa. Vamos começar. Imagine-se em um dia comum, acordando com o som insistente do despertador. Você se levanta, realiza suas tarefas diárias, mas sente que algo está faltando. Há um vazio que você não consegue explicar, uma sensação de que sua vida está sendo vivida no piloto automático. Este era o dia a dia de Lucas, um jovem talentoso, mas perdido em um mar de indiferença e rotina. Lucas tinha um bom emprego, amigos e uma família amorosa, mas dentro de si havia uma inquietação, uma voz sussurrando que ele estava destinado a algo maior. No entanto, ele não sabia o que era, nem por onde começar a procurar. As noites eram longas, preenchidas com pensamentos vagos e sonhos interrompidos. Era todo dia a mesma coisa. Lucas acordava às 6 da manhã, o som do despertador ecoando em seu quarto escuro, quebrando o silêncio da madrugada. Com os olhos ainda pesados de sono, ele se levantava, sentindo o peso de mais um dia igual ao anterior. Na cozinha, ele preparava seu café. O aroma quente e reconfortante parecia ser a única coisa que lhe dava forças para começar a jornada diária. Ele olhava para a xícara, perdida em seus pensamentos, tentando encontrar algum resquício de entusiasmo. Logo estava na rua, caminhando para o trabalho. O frio da manhã cortava seu rosto, e o som das buzinas de carros compondo a sinfonia caótica da cidade. No escritório, as horas passavam lentamente. Papéis, reuniões, telefonemas, tudo parecia se misturar em uma monotonia sem fim. Ao meio-dia, ele almoçava correndo, mal saboreando a comida. Cada garfada parecia ser apenas mais uma tarefa a ser cumprida, uma obrigação sem prazer. Os rostos ao redor, colegas de trabalho, pareciam refletir o mesmo vazio, a mesma falta de propósito. As tardes se arrastavam. Lucas olhava para o relógio, esperando o momento de voltar para casa. Às 19 horas, ele finalmente saía do escritório, mas o caminho de volta não trazia alívio. Apenas um cansaço que parecia ir além do físico, um cansaço da alma. Em casa, ele se jogava no sofá, olhando para o teto. A televisão ligada, mas a mente distante. As horas da noite passavam tão rápido quanto o dia, e logo ele estava na cama, preparando-se para mais um dia, igual ao que havia terminado. Cada dia era um reflexo do anterior, um ciclo interminável de rotina e tédio. Lucas sabia que algo estava faltando, mas não conseguia encontrar a peça que completaria o quebra-cabeça de sua vida. Ele estava preso em uma roda viva, esperando por uma mudança, por uma faísca que trouxesse de volta a paixão e o sentido que tanto ansiava. Então, em uma noite particularmente longa, enquanto Lucas se encontrava no mesmo sofá, olhando para o mesmo teto,
algo diferente aconteceu. Ele pegou seu celular e começou a navegar sem rumo, tentando preencher aquele vazio que parecia crescer a cada dia. Foi quando ele se deparou com uma citação que chamou sua atenção. O propósito da vida é uma vida de propósito. Essas palavras ressoaram profundamente em Lucas. Era como se pela primeira vez em muito tempo ele sentisse uma pequena faísca de esperança. Ele leu e releu aquela frase, deixando cada palavra se impregnar em sua mente e em seu coração. Sentiu algo diferente, uma inquietação que o instigava a buscar respostas. Determinou-se a encontrar o seu propósito. Naquela mesma noite, Lucas fez algo que não fazia há muito tempo. Ele começou a escrever. Pegou um caderno e anotou todos os seus pensamentos, sonhos esquecidos e as coisas que um dia lhe trouxeram alegria. A cada palavra escrita, sentia como se estivesse desenterrando partes de si mesmo que haviam sido sufocadas pela rotina. Enquanto Lucas escrevia, os olhos começaram a se encher de lágrimas. Entre as páginas de um velho caderno, ele encontrou uma cartinha que havia escrito quando era criança. Com mãos trêmulas, ele abriu a folha amarelada pelo tempo e leu suas próprias palavras inocentes. Um dia serei um grande médico e ajudarei muitas pessoas. Aquelas palavras o atingiram como um raio. Ele lembrava da pureza e da certeza com que havia escrito aquilo. O sonho de ajudar os outros, de fazer a diferença, parecia tão distante agora. As lágrimas começaram a cair silenciosamente sobre o papel, manchando as letras cuidadosamente desenhadas pela mão infantil. Dalila, sua esposa, entrou no quarto. Ela notou o rosto abatido de Lucas e se aproximou, sentando-se ao seu lado. Lucas, o que aconteceu? Por que você está chorando? Lucas levantou os olhos marejados e entregou a cartinha para Dalila. Ela leu em silêncio, compreendendo a profundidade do que aquelas palavras significavam. Seus olhos também começaram a brilhar com lágrimas. Eu escrevi isso quando era criança. Tinha tantos sonhos, tanta vontade de ajudar as pessoas. Mas olha para mim agora, Dalila. Estou perdido, vivendo uma vida sem sentido, sem propósito. Dalila colocou a carta de lado e envolveu Lucas em um abraço apertado. Lucas, todos nós nos perdemos às vezes, mas nunca é tarde para encontrar o caminho de volta. Aquele menino que escreveu essa carta ainda está dentro de você, e eu acredito que você pode, sim, realizar seus sonhos, de uma forma ou de outra. Lucas fechou os olhos, deixando-se reconfortar pelo abraço de Dalila. Sentiu naquele momento uma nova chama de esperança se acender. Talvez ele não tivesse seguido o caminho que imaginara na infância, mas ainda havia tempo de fazer a diferença, de encontrar um novo propósito que lhe trouxesse a mesma alegria e satisfação. Com o apoio de Dalila, Lucas decidiu que era hora de redescobrir seus sonhos. Ele não estava sozinho nessa jornada e sabia que juntos poderiam encontrar uma nova direção, um novo propósito que daria sentido à sua vida. Mas enquanto se permitia sentir aquela nova esperança, Lucas foi abruptamente puxado de volta à realidade. A parte difícil estava apenas começando. Como eu me tornaria um médico agora? Pensou Lucas. Não tenho tempo para estudar, não posso sair do trabalho. O que eu vou fazer? Lucas se levantou do sofá e começou a caminhar pelo quarto, a mente rodopiando com dúvidas e preocupações. Ele sabia que realizar o sonho de infância seria um desafio monumental. As responsabilidades do dia a dia pareciam uma barreira intransponível. Cada pensamento parecia levantar mais perguntas do que respostas. Ele pensou no trabalho que sustentava sua família, no tempo que já parecia escasso. Estudar medicina demanda anos, dedicação total. Como vou conseguir fazer isso? Murmurou para si mesmo, sentindo o peso das incertezas crescendo em seus ombros. Lucas sentou-se novamente, sentindo a frustração tomar conta. Mas então ele lembrou-se das palavras de Dalila.
o apoio incondicional que ela havia prometido. Respirou fundo e decidiu que precisava de um plano, mesmo que fosse um passo de cada vez. Ele começou a anotar suas opções, listando todos os recursos que poderia explorar. Cursos online, aulas noturnas, qualquer coisa que pudesse trazer ele um pouco mais perto do seu sonho. Sabia que seria uma longa jornada, mas estava determinado a dar os primeiros passos. Lucas decidiu que começaria buscando conselhos. Talvez houvesse programas de estudo flexíveis ou pessoas que conseguiram realizar sonhos semelhantes em situações difíceis. Ele também pensou em como poderia reorganizar sua rotina, aproveitar os finais de semana, as noites livres, qualquer momento que pudesse dedicar a OS Estudos. Aquela noite, Lucas passou horas pesquisando, lendo histórias inspiradoras de pessoas que, como ele, tinham encontrado maneiras de superar obstáculos gigantescos para seguir suas paixões. Ele começou a sentir que, mesmo que o caminho fosse árduo, não era impossível. Lucas sabia que a estrada seria longa e cheia de desafios, mas a diferença agora era que ele tinha um propósito, uma chama que o guiava. E com essa nova determinação, ele decidiu que não iria desistir, porque no fim, encontrar e seguir um propósito é o que torna a vida verdadeiramente significativa. Lucas começou a estudar intensamente para conseguir uma bolsa em uma faculdade. O pouco tempo que tinha, entre o trabalho e as responsabilidades diárias, ele dedicava a OS Livros e as anotações. Cada momento livre era precioso. Dalila, vendo o esforço do marido, fazia o possível para poupá-lo de outras tarefas. Ela cuidava da casa, preparava as refeições e oferecia apoio incondicional, sabendo que a rotina de Lucas não estava fácil. Por 6 meses, Lucas manteve essa rotina implacável. 6 meses dedicando cada minuto livre ao seu sonho. Acordava cedo para estudar um pouco antes do trabalho e passava as noites em claro, revisando matérias e fazendo exercícios. Seus finais de semana eram passados na companhia dos livros, enquanto o mundo lá fora continuava seu curso. A cada dia, ele sentia a pressão aumentar, mas também uma crescente confiança. Ele sabia que 6 meses era pouco tempo comparado àqueles que estudavam por anos, mas algo dentro dele dizia que estava no caminho certo. A dedicação, o sacrifício e o apoio de Dalila estavam começando a dar frutos. Então, chegou o dia do exame. Era uma prova em uma faculdade renomada, e Lucas decidiu fazê-la como um teste, uma forma de medir seu progresso. Mas algo estava diferente naquele dia. Ele sentiu uma confiança que nunca havia sentido antes. As horas intermináveis de estudo, as noites mal dormidas e a determinação inabalável lhe deram uma sensação de preparação e prontidão. Lucas entrou na sala de exame com a cabeça erguida. Olhou ao redor e viu rostos de jovens igualmente nervosos, muitos dos quais estudavam há anos para aquele momento. Mas ele não se deixou abalar. Sentou-se, respirou fundo e começou a prova com determinação. Cada questão respondida era uma vitória. Lucas se lembrava das longas noites de estudo, das palavras de encorajamento de Dalila e da pequena chama de esperança que havia encontrado dentro de si. Ele sabia que, independentemente do resultado, já havia conquistado algo enorme. A capacidade de acreditar em si mesmo e perseguir seus sonhos com todas as suas forças. Quando entregou a prova, sentiu um misto de alívio e orgulho. Ele sabia que o caminho ainda seria longo, mas aquele momento era um marco, uma prova de que sua dedicação estava valendo a pena. Lucas saiu da sala com um sorriso discreto, pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Porque no fim, o mais importante não era apenas o resultado do exame, mas a jornada de autodescoberta e a renovada confiança em seu propósito. Lucas sabia que, com determinação e apoio, poderia alcançar qualquer coisa. E aquele exame era apenas o começo de uma nova fase em sua vida. Passaram-se alguns dias e a ansiedade de Lucas só aumentava com o passar do tempo.
Ele se lembrou de todas as noites em claro, do esforço imenso que dedicou a AOS Estudos e aguardava ansiosamente pelo resultado. Finalmente, o grande dia chegou. O resultado do exame foi divulgado e Lucas se dirigiu para o site da faculdade, o coração batendo acelerado. Ele abriu a página e seus olhos foram imediatamente atraídos para seu nome. Com um misto de esperança e apreensão, ele leu a mensagem que estava destacada na tela. Aprovado. Um sentimento de êxtase e realização tomou conta dele. Lucas não conseguia acreditar que, apesar de todo o tempo limitado e dos desafios, havia conseguido passar no exame. Ele correu para contar a Dalila, que estava na cozinha preparando o jantar. Quando ele entrou na sala com um brilho de vitória nos olhos, ela sabia imediatamente que algo incrível havia acontecido. O que foi, amor? O que aconteceu? Eu passei no exame. Eu consegui, Dalila. Dalila o abraçou com força, suas lágrimas de alegria misturando-se com as de Lucas. Eles se olharam, ambos emocionados, sentindo o peso das dificuldades e sacrifícios se dissolver em um momento de pura felicidade. A celebração em casa foi simples, mas cheia de amor e orgulho. Naquele momento, Lucas teve uma revelação profunda. Ele percebeu que havia provado para si mesmo que não importa quão distante pareça um sonho, nem quantos obstáculos estejam no caminho. Com determinação, esforço e apoio, qualquer sonho pode ser alcançado. Ele se deu conta de que, se fosse capaz de superar as dificuldades e conquistar algo tão significativo, então poderia ir atrás de qualquer sonho que tivesse. Com essa nova perspectiva, Lucas sentiu uma confiança renovada. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas o sucesso no exame havia lhe dado uma nova força e uma certeza de que era capaz de transformar sua vida e realizar seus sonhos. E com o apoio de Dalila e a paixão por ajudar os outros, ele estava pronto para enfrentar o próximo desafio. Porque no fim, o maior presente que Lucas recebeu não foi apenas o resultado positivo do exame, mas a crença renovada em si mesmo e na capacidade de alcançar tudo aquilo que se propusesse a realizar. A história de Lucas nos mostra de maneira poderosa por que é tão crucial ter um propósito na vida. Quando Lucas começou sua jornada, ele estava preso em uma rotina monótona, lutando contra um sentimento de vazio e falta de direção. Seu propósito, aquele sonho de infância de se tornar médico, parecia tão distante e inalcançável que ele havia quase desistido dele. Mas ao reacender esse sonho e se dedicar a ele, Lucas encontrou algo mais do que apenas uma nova carreira. Ele encontrou um sentido renovado para sua vida. O propósito deu a ele uma razão para enfrentar as dificuldades diárias, para se esforçar além dos limites que pensava ter. Cada desafio, cada momento de dúvida, foi superado com a força e a determinação que o propósito trouxe. Ter um propósito é como ter uma bússola em meio à tempestade. Ele guia nossas ações, dá significado ao que fazemos e transforma desafios em oportunidades de crescimento. Para Lucas, o propósito não só o ajudou a superar a rotina desgastante, mas também a acreditar em si mesmo e a realizar o que parecia impossível. Quando Lucas finalmente recebeu o resultado positivo do exame, ele não estava apenas comemorando uma conquista acadêmica. Ele estava celebrando a realização de um sonho que parecia perdido, a prova de que, com propósito, dedicação e apoio, é possível transformar a vida e alcançar o que se deseja. A história de Lucas nos ensina que ter um propósito é essencial não apenas para nos dar direção, mas também para nos dar a coragem e a resiliência necessárias para enfrentar os desafios da vida. Ele mostra que, ao seguir um propósito verdadeiro, não apenas encontramos realização pessoal, mas também inspiramos outros a seguir seus próprios sonhos e a encontrar seus próprios caminhos. Portanto, nunca subestime o poder de ter um propósito.
Ele é a força motriz que pode transformar nossa vida, nos motivar a ir além e nos ajudar a superar qualquer obstáculo. Assim como Lucas descobriu, quando temos um propósito, nada é impossível. Ele é o farol que ilumina o caminho e nos dá a força para seguir em frente, não importa quão árduo seja o caminho. Porque no fim, um propósito é o que dá sentido à vida, o que faz cada dia valer a pena e o que nos faz acreditar que podemos conquistar o extraordinário. E assim, concluímos a jornada de Lucas, um testemunho poderoso de como ter um propósito pode transformar nossas vidas de maneiras inimagináveis. Esperamos que a história dele tenha tocado você e inspirado a encontrar e seguir seu próprio propósito. Se você se sentiu motivado por essa história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar de uma dose extra de motivação. Deixe um comentário abaixo sobre o que você achou da história de Lucas e como você está trabalhando para encontrar o seu próprio propósito. Adoramos ouvir de vocês e responder a cada um dos comentários. Obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada conosco. Lembre-se, cada um de nós tem o poder de alcançar seus sonhos e fazer uma diferença real no mundo. Continue acreditando em si mesmo e siga em frente com coragem e determinação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha-se inspirado e nunca pare de buscar seu propósito.